O Lula é um grande equilibrista, né? Quer dizer, então eu acho que essa palavra aí do equilíbrio é a questão central. O Lula talvez seja a pessoa com mais habilidade para defender um espaço de soberania para o Brasil, ao mesmo tempo em que se colocaria como um interlocutor confiável aqui na América Latina, porque o Bolsonaro não é um interlocutor confiável para os Estados Unidos na América Latina. É só olhar o que ele aprontou internacionalmente, enfim. Tem sido um desastre completo, além do fato de ser um trumpista. Mas a questão que se coloca é a seguinte, quer dizer, será que o Brasil tem uma burguesia, uma classe dominante que quer o desenvolvimento, ou o Brasil hoje tem uma burguesia que é totalmente parasitária? Então é o parasitismo, né? Quer dizer, Sim. sem uma elite, sem uma burguesia. Vamos olhar o caso da Rússia, né? De certa maneira. O controle do Estado sobre o capitalismo é muito forte, né? Sim. Não tanto quanto na China, mas é forte também. Mas é forte, especialmente nessa nova era Putin, né? Na era Putin, depois daquele interregno do Medvedev como presidente. Porque o Putin começou a chamar os oligarcas na chincha, né? Literalmente. Então, e aqui os oligarcas não foram controlados. Não foram controlados, né? Sim. O Putin até permitiu que alguns oligarcas tivessem barcos, iates, tal, essas coisas, mas contanto que investisse na economia, contanto que investisse na economia produtiva russa. Sim. Que é o que ele repetiu na noite onde ele lançou a Operação Z. Vocês devem lembrar, ele chamou os principais oligarcas no Kremlin, tiveram uma reunião só eles, Putin, certamente estavam alguns membros estava o Patrushev, com certeza, alguns membros do Conselho de Segurança, e os oligarcas todos. E a mensagem do Putin era essa: escuta, vai acontecer um negócio super importante, eu quero saber onde vocês estão. Vocês vão continuar aqui investindo na economia russa, apoiando a economia produtiva russa. Se vocês não se dispuserem, vocês podem ir embora agora. Até uma curiosidade minha, Pedro, por exemplo, o caso do Roman Abramovich, que é o dono do Chelsea e tal, ele meio que se enquadrou, né? Dizendo, não, vendo o time de futebol e tal. Como é que foi a situação dele? Puta, essa história é complicadíssima, Leonardo, porque... como eu posso colocar isso? Eu não quero dar... Tem um pequeno grupo de industriais americanos que fazem business com a Rússia, que na análise deles, que eu discordo completamente, e é uma coisa que a gente já discutiu isso várias vezes, eles dizem que o Abramovich é um dos principais agentes do conglomerado Rothschild na Rússia. Eu nunca vi evidências a 100% dessa história. E a ponto de que o que ele fala e o que ele dita influencia políticas de Estado. Agora, esses caras são muito bem conectados de business, ou seja, se eles estão falando isso é porque eles devem ter alguns indícios sérios para falar um negócio desse, né? O Abramovich, na verdade, é um dos caras que mais lucraram com aquele carnaval de doutrina de choque dos anos 90, imposto por Jeffrey Sachs e os Milton Friedmanistas, que destruiu a economia russa nos anos 90. Ele foi um dos caras que mais se aproveitou dessa história. É onde ele construiu a sua fortuna de bilionário. Tem uma piada, literalmente, que rola em Moscou até hoje, que antes disso, o Abramovich vendia bilhete falsificado para entrar no Bolshoi, em Moscou. Era desse tipo, o cara era um cambista de rua. E no dia seguinte virou um bilionário. É uma piada, mas que tem o seu fundo. Um gênio da educação financeira. Um gênio da educação financeira, exatamente. E ele construiu, na verdade, ele construiu a vida dele fora da Rússia, com o loot alucinante que ele amassou naquela campanha de privatização. Como todos eles, né? Todos eles se aproveitaram da privatização em massa da Rússia nos anos 90 e construíram fortunas inomináveis. E quem foi contra depois a subida ao poder do que a gente chama de Siloviki? Siloviki é o conglomerado de agentes de inteligência, de segurança, da inteligência militar russa.
do qual Putin faz parte, porque ele era da KGB, como o Patrushev também. Então, esse como é que chama? Conglomerado, os Silovik, eles chegaram ao poder com Putin no ano 2000 e não perderam mais o poder, né? Veja bem, eleições democráticas. Se você for analisar as eleições russas, elas são eleições democráticas, tem partidos, tem oposição, etc. e tal. Agora, o apelo popular do putinismo, digamos, é insofismável e inatingível. Agora, muitos desses oligarcas dos anos 90, eles não exatamente concordaram com essa história. O Abramovich não, como é aquele cara que está na cadeia? Me deu um branco agora, Leonardo. Não é o que foi preso, não. Exato, é o que está na cadeia e vai cumprir uma pena pesada. Bom, mas está preso ainda? Tá. Bom, desculpe, eu lembro... Fugiu depois. Também, eu sei quem é, eu sei a quem você se refere, mas esqueci. Mas o Berezovsky, que desapareceu em Londres, e esses que se exilaram em Londres todos, foram os caras que resolveram escapar, porque eles não queriam mais ter nada a ver com a economia produtiva russa, justamente investir na Rússia. Eles preferiam virar justamente rentistas internacionais de altíssimo nível, ou seja, especulando pelo mundo, especulando na City of London, especulando em Wall Street, etc. É o caso dos brasileiros, né? Ontem o caso dos brasileiros, ou seja, o Michael Hudson, os rentistas do Michael Hudson são esses russos. O Michael conhece bem o Brasil. Ele certamente conseguiria identificar os equivalentes brasileiros desses russos. Né? Que a gente chama cada vez mais de oligarcas e não de empresários. Na verdade, de oligarcas, exatamente. Ontem o Lula teve um jantar com esses oligarcas ali, foi aplaudido. O Lula é um equilibrista, né? É equilibrista, né? Sim. A gente tem, Pepe, aqui um jornalista, um colaborador amigo nosso, que é o Breno Altman, que fala o seguinte, quer dizer, com essa burguesia brasileira não tem saída, tem que jogar todos ao mar, né? Então, assim, quer dizer, todos teriam que ser atirados. Ou num dos círculos do inferno do Dante, né? Mas enfim, mas eles têm muito poder. Mas vamos vendo, quer dizer, o Lula está avançando, quer dizer, hoje à noite sai pesquisa Datafolha, vai se consolidando essa ideia de que ele tem chances muito grandes de ganhar no primeiro turno. De ganhar em primeiro turno. O Império pode estar olhando também para ele como um governo, olha, vamos ver, vamos dialogar, quem sabe é um governo de transição também. Não, eles vão querer cooptar, né, Leonardo, desde o começo. Eles vão querer cooptar. Eles vão cooptar desde antes da eleição, do resultado final, sem dúvida.